Professor, eu sou integrante de um órgão da segurança pública, acabei de sair de serviço, cheguei em casa e deixei minha pistola carregada em cima da mesa. Vamos imaginar que um rapaz que iremos chamar de garoto levado, digamos que tivesse 11 anos, e outro que denominaremos de coitadinho com 9 anos, por curiosidade apanhassem essa arma para brincar. Acrescente que enquanto o garoto levado mexia na pistola para cá e para lá, o pior tivesse acontecido, ou seja, a arma que estava na mão de garoto levado acabou disparando e o tiro atingiu o coitadinho em cheio e ele infelizmente tivesse morrido. E agora, quem irá responder criminalmente pela morte de garotinho? Serei eu, por ter deixado minha arma displicentemente em cima da mesa? Meu aluno, essa é uma ótima pergunta para o episódio de hoje da série Como assim, professor? Porque dando continuidade aos nossos estudos acerca da legislação que envolve o porte e a posse de arma de fogo, nessa aula do curso de atualização profissional, que é voltado especialmente para você, integrante da segurança pública, mas também acessível para os meus superalunos, minhas superalunas e a população em geral, que de alguma forma tem interesse em debater e nos auxiliar na qualificação, no aprimoramento técnico de nossos policiais e, consequentemente, na construção de uma segurança pública de qualidade. Mas, professor, teremos mais algum assunto importante na aula de hoje? Sim, teremos. Iremos aproveitar para falar de outra situação envolvendo o uso de arma de fogo que te ajudará diretamente na elaboração do relatório de ocorrência policial. Professor, explique melhor. Pronto. Imaginemos que Coisa Braba, 20 anos, agindo com ânimos necande em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela, tenha efetuado 2 disparos e matado Vaso Ruim, 18 anos. Professor, esse caso é interessante, mas parece fácil de solucionar. Será? Vamos ver. Será que Coisa Braba deverá responder pelo crime de homicídio e também pelo disparo de arma de fogo? E essa expressão em latim, animus necandi, qual seria a importância dela naquele contexto? Bom, já deu para notar que a aula de hoje é imperdível e você precisa assisti-la até o final. Mas antes de começar, se você ainda não está inscrito em nosso canal, vá, se inscreva aí e não esqueça de ativar o sininho para vocês serem informados sempre em primeira mão e com exclusividade assim que nossa equipe postar uma nova aula. E aí, se gostarem, deixem sempre seu like, porque o nosso novo episódio vocês assistem daqui a 10 segundos, logo após a vinheta de abertura. Então vamos lá. Para entender a primeira hipótese, já anotem aí a Lei 10.826 de 2003, que instituiu o Sistema Nacional de Armas, que será a base das observações que iremos desenvolver na aula de hoje. Nessa lei, inicialmente, iremos trabalhar com 2 artigos. O artigo 13, que define o crime de omissão de cautelas, e em um segundo momento, precisaremos entender as nuances inerentes ao crime de disparo de arma de fogo, disposto no artigo 15. Agora, lembrem que o episódio de hoje é um desdobramento e uma complementação do episódio número 6, no qual tratamos basicamente dos aspectos administrativos e regulamentares em relação ao porte de armas. E do episódio número 7, onde dissertamos acerca dos principais crimes da lei de porte de armas. Então, é fundamental que vocês, meus superalunos, principalmente os novos inscritos no canal, assistam aqueles episódios para vocês terem um conhecimento mais profundo e completo sobre o tema. E nosso diretor já colocou o link dessas aulas aqui embaixo, nas descrições do vídeo. Assim que a aula de hoje acabar, já emendem e façam uma maratona por todos os episódios. Para começar, então vamos relembrar o questionamento que está no cerne da aula de hoje. Nosso aluno propôs o seguinte caso: um integrante de um órgão da segurança pública, que aliás poderia ser das Forças Armadas, da Guarda Municipal, ou qualquer pessoa que tenha a posse ou porte de arma. Inclusive, ele trouxe uma situação que qualquer um de nós poderia ter vivenciado, que seria deixar a arma em algum local sem tomar as cautelas mínimas com equipamento. Então, ele teria deixado a pistola carregada em cima da mesa. Daí, garotinho levado, 11 anos de idade, e coitadinho, 9 anos, por curiosidade apanharam a arma para brincar. Garoto levado ficou mexendo na pistola para cá e para lá, e o pior teria acontecido, ou seja, a arma que estava na mão de garoto levado disparou e o tiro atingiu o coitadinho em cheio e ele acabou morrendo.
Para definirmos o enquadramento das condutas, precisamos submetê-las às premissas de nossa disciplina, que por vezes se afastam da opinião comum, do senso popular. Além disso, é importantíssimo frisar que estamos fazendo análise sob a ótica do direito penal. Portanto, diferentemente do que as pessoas pensam, principalmente aquelas que não são da área do direito, criminalmente a pessoa que deixou a arma em cima da mesa não responderia pela morte de coitadinho. Como assim, professor? Isso mesmo. Em regra, as pessoas pensam que se ele não tivesse deixado a arma em cima da mesa, garoto levado não teria tido acesso à arma e, como consequência, coitadinho não seria alvejado. Porém, o direito penal não funciona dessa forma. E para explicar, precisamos conhecer o artigo 13 da 10.826 de 2003. Nele, nós encontramos o crime de omissão de cautelas. Daí, segundo o artigo 13, pune-se com pena de detenção de 1 a 2 anos e multa aquele que deixa de observar as cautelas necessárias para impedir que menor de 18 anos ou pessoa portadora de deficiência mental se apodere de arma de fogo que esteja sob sua posse ou seja de sua propriedade. Desta feita, meus superalunos já podem perceber que o crime praticado pelo policial seria o crime de omissão de cautela e não o crime de homicídio. Mas, professor, e como ficaria a questão da morte de coitadinho? Vamos cuidar dessa parte agora. Eu diria que a grande pergunta que o direito penal faz nessa hora, e é o que os meus alunos devem se questionar ao buscarem fazer o enquadramento de alguma conduta, seria se perguntar, afinal, quem matou de fato? Quem causou a morte de coitadinho? E a resposta é simples. Coitadinho morreu porque garoto levado em determinado momento, brincando com a arma, teria apertado o gatilho. Portanto, quem matou coitadinho foi garoto levado, tendo praticado, nesse caso, o ato infracional de homicídio, provavelmente o ato infracional de homicídio culposo. Mas observem que o homicídio culposo está previsto no Código Penal no artigo 121, parágrafo 3º, com pena de detenção de 1 a 3 anos. Todavia, como a conduta foi cometida por uma criança, aquele homicídio, ao invés de chamarmos de crime, como vocês viram, denominaremos de ato infracional, conforme determina o artigo 103 da 8069 de 90 do Estatuto da Criança e do Adolescente, dispondo que considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção penal quando praticada por criança ou adolescente. Aliás, vale recordar que será tratada como criança a pessoa que tiver menos de 12 anos e adolescente a pessoa a partir do primeiro instante do dia que completaria 12 anos. E isso meu aluno já aprendeu na superaula número 3, na qual discorremos acerca do tempo do crime e da definição de idade. Lembrando que se vocês ainda tiverem alguma dúvida a respeito do assunto, nós também deixaremos o link aqui debaixo das descrições do vídeo para vocês acessarem e tirarem suas dúvidas. Desta feita, o aluno do professor Santiago já aprendeu que é completamente desnecessária a citação feita pelo legislador no artigo 2º da 8069, ao dizer que se considera criança a pessoa até 12 anos de idade incompleto e adolescente, aquela entre 12 e 18 anos de idade. Traduzindo de modo mais simples, até a véspera do dia que a pessoa fizer aniversário de 12 anos, ela será considerada criança, ao passo que no primeiro instante do dia no qual ela venha completar 12 anos, já será tida como adolescente. Atenção, independentemente da hora que ela tenha nascido. Por outro lado, até a véspera do dia que ela vier a completar 18 anos, ela será considerada adolescente. E, consequentemente, no primeiro instante do dia que ela vier a completar 18 anos, já será julgada pelas regras do direito penal, deixando de ser tratada como adolescente. Ainda assim, vale ressaltar, conforme o artigo 105, que o ato infracional praticado por criança corresponderão às medidas de proteção do artigo 101 e aos atos infracionais praticados por adolescente caberão tanto as medidas de proteção quanto as medidas socioeducativas, conforme se vê no artigo 112, caput e seus incisos. Ok, professor, já entendi. Mas tinha outro questionamento também, não é isso? Isso, tinha mesmo. Na segunda hipótese proposta, coisa braba, 20 anos, agindo com ânimos necante, em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela, teria efetuado 2 disparos e matado o vaso ruim de 18 anos. Mas antes de solucionar essa questão, precisamos conhecer o significado da expressão ânimos necante. Professor, realmente, o que seria ânimos necante? Meus alunos já anotem aí. Ânimos necante significa intuito de matar. Ou seja, se o agente age com ânimos necante, significa dizer que ele causou a morte de alguém intencionalmente.
Daí, imediatamente, já sabemos que a conduta do agente foi dolosa, ou seja, coisa braba deverá responder pelo crime de homicídio na modalidade dolosa, uma vez que agiu com ânimos necande ou vontade de matar. Mas, professor, ele não responderia também pelo crime de disparo de arma de fogo nesse caso? Nesse caso não. Vamos conhecer então o crime de disparo de arma de fogo previsto no artigo 15. Esse crime é punido com pena de reclusão de 2 a 4 anos e multa. E ocorre quando o agente dispara arma de fogo, aciona munição em lugar habitado, em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela, e essa conduta não tem a finalidade de praticar um outro crime. Mas, meus alunos, preciso que vocês estejam bem atentos para a parte final do artigo, ou seja, para o detalhe de se punir o agente consoante o artigo 15, desde que essa conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime. E doutrinariamente, vamos classificar esse crime como um crime subsidiário. Aliás, seria uma subsidiariedade expressa ou explícita, uma vez que o próprio texto da lei determina que, sendo o intuito do agente efetuar os disparos para a prática de outro crime, pelo princípio da subsidiariedade, o crime subsidiário seria absolvido. No nosso exemplo, haja vista que o agente praticou a conduta com a finalidade de matar, ele responderia pelo crime de homicídio doloso, previsto no artigo 121 do Código Penal, restando apenas determinar se seria na modalidade simples do caput do artigo, com pena de reclusão de 6 a 20 anos, ou na modalidade qualificada, disposta no parágrafo 2º, com pena de 12 a 30 anos. E agora que chegamos ao final do nosso episódio, não esqueçam de se inscrever em nosso canal e já vão deixando aí seus comentários, suas observações, dúvidas e sua compreensão acerca do assunto. Olha, foi muito bom tê-los comigo aqui hoje. Um forte abraço e vejo vocês em nossa próxima Super Aula.